Obrigado ao nosso patrocinador por curar esta coleção. Vamos avaliar a arte com base em 14 qualidades. Bem-vindo de volta a mais uma avaliação de arte. Vamos avaliar esta pintura. Há um assunto claro, por isso esta composição recebe um 9. Para a história, dei uma nota 6, porque consigo sentir uma história, mas não consigo determinar claramente o que é. E a razão pela qual sinto que há uma história é que há uma diferença entre o triângulo e as pálpebras curvas. Essa diferença me faz perguntar por quê, e a resposta é a história. Mas eu não sei a resposta, e portanto, eu posso sentir uma história, mas não ver a história. Isso significa posso ver claramente elementos da história, mas a relação entre eles não é clara. Paulo tem um grande controle sobre seu meio. Você pode ver isso claramente em seu uso da técnica de subpintura e sobrepintura. Eu adoro a paleta de cores quentes que ele escolheu. As cores são limpas, suaves e não chamativas. Tanto calor, meu olho quer uma pausa. Agora, o violeta poderia fazer isso, mas com a subpintura vermelha, ele se torna muito quente. Ele recebe 7. Seu plano de valores é inteligente. Os globos oculares, a boca, a sobrancelha e o pomo de Adão são todos notas escuras contra um arranjo de tons médios. Dou a esta composição um 8 pelo valor. Hoje em dia, muitos artistas abstratos pintam um estilo semelhante, mas são influenciados por Paulo. Então dei um 8 para Paulo em estilo porque ele é realmente o influenciador e não o muito influenciado. Dei uma nota 9 para a estrutura. A composição é claramente composta e alinhada deliberadamente. A maneira como ele faz o rosto, o pescoço e o fundo ritmicamente simétricos, você pode ver que ele dedicou tempo para esboçar sua composição muito antes de misturar qualquer tinta. É por isso que ele recebe um 9. Trabalho. Dei nota 8 para o movimento fora a sobrancelha curva, o uso de curvas por ele é muito mínimo. Eu realmente aprecio isso, porque as curvas nos olhos e como elas contrastam com as linhas retas na pintura, realmente as enfatiza e as torna importantes. Forma recebe um 7 também. Ele usa formas muito simples e na maior parte as separa do fundo. Voltando às curvas nos olhos, gosto de como ele contrasta as formas que compôs no rosto, ombro e fundo com as curvas dos olhos. As bordas estão bem feitas, dei nota 7. Percebe-se que ele pensa nas formas positivas e negativas e nas relações entre as duas. Percebe-se que ele pensa em bordas afiadas e fortes versus bordas difusas e suaves. Ele está considerando essas coisas, isso é o sinal de um artista que tem controle e é sensível sua arte. Dei a ele um 6 por alma. Assim como a história, posso sentir que ele quer transmitir algo além da superfície, mas não estou sentindo o sucesso dessa tinta. Eu dou a ele uma nota 8. Ele divide o fundo em terços. O rosto também está em terços, assim como em metades. Ele fez isso deliberadamente. Eu dei a esta composição uma nota 8 por harmonia. Meu olhar percorre a imagem e depois volta para o centro da imagem. Não há nada que impeça meu olhar. Meu olhar não está sendo capturado por uma falha ou sendo jogado para fora da borda da tela de maneira séria. Há uma pequena e claramente visível mancha no canto inferior direito, onde se forma uma calha. E nesse pequeno triângulo, meu olho faz um pouco de esforço extra para não ser sugado. Uma vez que meu olho passa desse ponto, ele flui pelo resto da imagem com um pouco mais de facilidade. Dei nota 8 para a assinatura dele. O contraste da assinatura com o fundo é baixo. Meus olhos passam pela assinatura sem esforço. A assinatura não compete com a pintura e tem uma quantidade generosa de espaço ao seu redor, permitindo que meu olhar flua ao redor da assinatura também. Agora, eu não dou uma nota 9 para a composição, porque a assinatura está em um leve ângulo que é perturbador. Ao redor da assinatura, há muitas linhas verticais e horizontais. Então, esta composição obteve 116 pontos de um total de 128 pontos. Isso é uma pontuação de arte de 84%. Meu limite para comprar uma pintura é 85%. Como esta composição chega tão perto, comprá-la. Se você gosta desse estilo, seria uma boa pintura para ter. Em conclusão, depois de passar algum tempo com esta obra de arte, saio como um fã porque posso ver que ele é um artista inteligente. E ele está dedicando tempo para planejar todos os relacionamentos em sua pintura. E isso é muito legal. Ótimo trabalho!